Existe um momento na Bíblia que, se a gente ler rápido, chega a parecer estranho. Na verdade, pode ser até engraçado. Jesus começa a explicar aos discípulos que iria para Jerusalém, que iria sofrer, ser rejeitado pelos líderes religiosos, ser morto e depois ressuscitar. Mas Pedro, que era sempre muito direto, resolveu se manifestar. Senhor, isso nunca irá te acontecer. Mas a resposta de Jesus também é direta e enfática. Para trás de mim, Satanás. Para falar a verdade, essa é uma cena que várias vezes eu me peguei imaginando a cara de Pedro. Será que ele ficou bravo? Fez birra e pensou, eu só estava querendo ajudar, também não falo mais nada. Ou será que ele ficou chateado? Ou ainda, o que eu acho mais provável, que ele ficou com a maior cara de ponto de interrogação da história. Bom, nunca saberemos, mas a pergunta que fica é, por que Jesus falou isso? Será que ele simplesmente tinha acordado de mau humor? Pedro estava tentando atrapalhar Jesus em algum plano? A verdade é que existe um contexto muito maior do que simplesmente esse diálogo que à primeira vista parece desconexo. E é isso que vamos explorar hoje. Mas antes, assiste rapidinho a vinheta e já começamos o vídeo. Seja muito bem-vindo ao canal Cristológica, eu sou Rodrigo Cairis e se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve para mais conteúdos que unem cristianismo, Bíblia e ciência. Agora, vamos voltar para nossa história. Esse episódio aparece 2 vezes na Bíblia, no Evangelho de Mateus e também no Evangelho de Marcos. Bom, como já falamos, Jesus estava falando sobre a ida a Jerusalém, sobre sua morte e sobre a ressurreição. Era a primeira vez que ele falava de forma tão clara sobre esses acontecimentos. E é nesse momento que Pedro resolve tentar ajudar. Quando ele escuta aquelas palavras, aquilo simplesmente não parecia certo. Por isso, ele intervém e diz: Senhor, isso nunca irá te acontecer. Para Pedro, aquela ideia não fazia sentido. Jesus estava falando sobre sofrimento, sobre rejeição, sobre morrer. Mas antes de qualquer vitória, antes de qualquer restauração de Israel, e na cabeça dele, aquilo parecia completamente fora de lugar. E é nesse momento que Jesus responde de uma maneira que Pedro certamente não esperava. Mas talvez Pedro ainda não tivesse entendido algo muito importante. O reino de Jesus não era um reino político, era de outro lugar. E o plano estava prestes a acontecer. Era muito maior do que qualquer expectativa que eles tinham naquele momento. E tem ainda um detalhe curioso nessa história. Pouco antes disso, Jesus tinha acabado de elogiar Pedro pela sua declaração de fé. Foi ali que Pedro afirmou: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus diz que aquela revelação não veio dos homens, mas do Pai. Ou seja, Pedro estava em alta com o Mestre. Tudo estava indo muito bem, mas literalmente 5 versículos depois vem a famosa frase: Para trás de mim, Satanás. E eu não sei se isso já aconteceu com alguém na história, mas acho que nunca ninguém foi do céu ao inferno tão rápido. Agora tem um detalhe nessa história que deixa tudo ainda mais interessante. Essa conversa entre Jesus e os discípulos aconteceu em uma região chamada Cesareia de Filipe. Na época, esse lugar era conhecido por ter vários templos pagãos.
Ali existia um grande santuário dedicado ao deus grego Pan, e também uma enorme caverna na rocha. Na antiguidade, muitas pessoas acreditavam que aquela caverna era uma espécie de entrada para o mundo dos mortos. Por isso, aquela região acabou ficando associada ao que chamavam de Portões do Hades, um lugar que simbolizava cultos pagãos e o domínio da morte. E foi justamente ali que Jesus disse que edificaria sua igreja, e que as portas do Hades não prevaleceriam contra ela. Ou seja, naquele lugar que simbolizava o domínio da morte, Jesus estava declarando vitória, mostrando que o reino de Deus avançaria e que nem mesmo o poder da morte seria capaz de detê-lo. E pensando bem, talvez não existisse um lugar pior para Pedro ter falado aquilo, porque enquanto Jesus falava sobre a vitória contra a morte, Pedro estava tentando impedir exatamente o que tornaria essa vitória possível. Mas agora vem a pergunta principal dessa história. Por que Jesus respondeu de uma forma tão dura? Pedro estava tentando ajudar. Ele não estava sendo mal nem tentando atrapalhar Jesus. Na cabeça dele, estava apenas tentando impedir algo que parecia completamente errado. Mas Pedro ainda não tinha entendido algo fundamental. Depois da queda do ser humano, a morte passou a fazer parte da nossa realidade. E a Bíblia diz que Satanás detém o poder da morte. E sem a morte e ressurreição de Cristo, esse domínio continuaria existindo. E somente Cristo poderia fazer isso, o único sem pecado, que tomaria sobre si os nossos pecados e nos ofereceria a redenção. Por isso, quando Pedro tenta impedir que aquilo aconteça, Jesus reage de uma forma tão forte, porque impedir a cruz significaria impedir exatamente aquilo que derrotaria o poder da morte. E existe ainda um último detalhe nessa história. Satanás queria destruir Jesus, tanto que mais tarde a Bíblia diz que ele entra em Judas e a traição acontece. Mas existe uma grande ironia nisso tudo, porque ao influenciar aqueles acontecimentos, Satanás estava caminhando exatamente para aquilo que derrotaria o seu próprio domínio. A cruz que parecia ser uma vitória acabou se tornando justamente a sua derrota, porque através da morte e da ressurreição de Cristo, o poder da morte seria finalmente vencido. E é por isso que naquele momento Jesus responde de forma tão dura com Pedro. Não porque Pedro fosse um inimigo, muito pelo contrário, Jesus amava Pedro. Ele seria um dos líderes da igreja e um dos principais pregadores do Evangelho. E obviamente Pedro também amava Jesus profundamente. Mesmo com as suas falhas, com as suas negações, ele permaneceu fiel até o fim. A tradição cristã conta que Pedro foi morto em Roma, crucificado de cabeça para baixo, porque não se considerava digno de morrer da mesma forma que o seu mestre. E aquele discípulo que um dia tentou impedir a cruz, terminou a vida nela, por amor ao seu Senhor. E se você gostou desse conteúdo, não esquece de se inscrever aqui no canal, curtir o vídeo e compartilhar com seus amigos e familiares para que mais pessoas tenham acesso a esse conteúdo. Eu vou ficando por aqui, muito obrigado por assistir e nos vemos no próximo vídeo.